Saudações pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Mentalítico. Hoje nós vamos conversar sobre os castigos eternos que estariam previstos na Bíblia, pelo menos segundo o entendimento de todos os outros cristãos que não são os espíritas. E o livro dos Espíritos nos diz que é dever de todos os espíritas combater com todas as suas forças a ideia da eternidade das penas. Porque essa ideia advoga tanto contra a bondade quanto contra a justiça divina, algo que vamos trabalhar no vídeo de hoje. Mas não só isso. Segundo a doutrina espírita, a ideia da eternidade dos castigos ainda gera materialismo, incredulidade e indiferença na humanidade. Essa é uma ideia que, em primeiro momento, ela é aterradora e serviu para controlar a humanidade numa certa época. O problema é que, conforme o raciocínio foi se desenvolvendo, as pessoas foram parando de acreditar que isso fosse uma verdade. E isso acabou gerando mais incrédulos do que pessoas realmente crentes. Conforme o raciocínio se desenvolve, as pessoas foram se afastando da religião. E o Livro dos Espíritos vem nos dizer que, ao incentivarmos a incredulidade, estamos, na verdade, incentivando a desorganização social, porque essa incredulidade é a base da ruína social, algo que estamos experimentando hoje. E um dos motivos é a ausência de penalidade. Não havendo uma penalidade para o mau comportamento, a ordem social acaba por ruir. E a gente consegue ver isso nas sociedades modernas. Independentemente de religião, quando a ordem social exclui a punição ao mau comportamento, o mau comportamento tende a se tornar a regra, que é o que vem acontecendo. Uma vez que o seu raciocínio te leva a não acreditar nas penas futuras, então você se comporta de qualquer forma, da pior forma possível. Pelo menos esse é o caso daqueles espíritos menos desenvolvidos, que ainda não trazem a moral mais evoluída dentro de si. Falando de castigos e recompensas futuras, o que se espera é que se estimule o bom comportamento em uma pessoa, o seu direcionamento para o bem, afastando-o do mal. Agora, se essa pessoa não acredita que no futuro existam recompensas e muito menos punições, a tendência é que ela se afaste do caminho do bem e comece a satisfazer todos os seus desejos, não importando o mal que isso gere. Mas, por outro lado, se apresentamos para alguém de forma lógica e bem explicada o sistema de penas e recompensas futuras, a razão daquela pessoa não vai mais se negar a acreditar naquilo. E é isso que o Espiritismo faz, explica de forma clara o sistema de penas e recompensas futuras. A doutrina da eternidade das penas, ela tem um problema muito sério, que é a ideia de um Deus implacável, um Deus sem misericórdia, o que por si só contraria a ideia de Deus, a ideia da infinita bondade, da infinita justiça e da infinita misericórdia. Faria sentido dizer que um rei que é absolutamente justo, absolutamente bom, que só quer o bem daquelas pessoas que estão com ele, que é sempre indulgente e misericordioso, que esse mesmo rei fosse absurdamente inflexível, vingativo e rancoroso contra as pessoas que são seus súditos, por erros que essas pessoas teriam cometido, mesmo que pouco conhecessem as suas leis, ou que ainda que conhecessem, não a entendessem. Faria sentido que esse rei condenasse apenas até o final da vida 90% dos seus súditos. E aí, fazendo o paralelo desse rei com Deus, parece ficar claro que isso não faz muito sentido. Usando o bom senso e a razão, você se pergunta: faz sentido que Deus condene uma pessoa à eternidade? Veja bem, eternidade, para sempre, todo sempre. Você consegue compreender o quanto de tempo isso é? Faz sentido que Deus condene por toda a eternidade uma pessoa por alguns momentos de erro, momentos muito curtos comparados com a eternidade?
Isso não seria justamente a negação da bondade de Deus? E aí você vai se perguntar, seria Deus menos bom do que um homem? As leis de Deus seriam mais injustas do que as leis dos homens? Se nós aqui já entendemos que não devemos ter penas perpétuas, por que Deus faria isso? Se por um momento, um erro, uma vez na vida, a gente entende que deve haver um limite para a punição daquela pessoa, por que Deus seria diferente? Se nós evoluímos de espíritos primitivos, que lá atrás tínhamos punições terríveis, perpétuas, ou que finalizavam a vida de uma pessoa, e evoluímos para hoje, onde não há mais esse tipo de punição, o que nos mostra que, segundo o Espiritismo, estamos no caminho da evolução, por que Deus faria o contrário? Ou seja, se nós estamos indo na direção contrária à de Deus, algo está errado. O Deus dos cristãos é o Deus que classifica como virtudes principais, as mais importantes, a caridade, o amor, a benevolência, o perdão, a misericórdia. Então, como que esse Deus, que diz que nós devemos ter todos esses atributos para sermos salvos e felizes, vai ele mesmo não fazer o que comanda a nós que façamos? Nesse caso, seria um Deus que ao mesmo tempo prega a infinita justiça e executa a infinita vingança, o que não faz sentido nenhum. E algumas religiões vão nos dizer que nós não conseguimos entender completamente a justiça divina. Mas se Deus é infinitamente justo, a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse à eternidade de sofrimentos a maioria esmagadora das criaturas que ele mesmo criou. Mas, por outro lado, ao fazer que a duração das penas esteja relacionada diretamente com o comportamento e com os esforços de cada um, aí nós podemos ver toda a sublimidade da justiça divina. E aí nós encontramos o verdadeiro significado daquela passagem bíblica, que diz a cada um segundo suas obras. Mas muitos dirão que o Cristo ameaçou ele mesmo com palavras aqueles que cometessem erros ao fogo eterno do inferno, o que é uma verdade. Ele realmente disse isso. Ele disse que aquele fogo seria eterno, mas não disse que você ficaria eternamente naquele fogo. E o Espiritismo vai nos explicar, nas palavras atribuídas ao espírito de Platão, que esse fogo eterno, na verdade, está relacionado ao mal eterno, mas de forma relativa, que enquanto houver o mal, haverá esse fogo eterno. Ou seja, os castigos persistirão enquanto houver o mal. E, de certa forma, segundo o Espiritismo, o mal, de fato, é eterno, porque sempre existirão espíritos menos evoluídos e, por isso, sempre haverá esse ambiente de sofrimento e purgação. Sempre haverá o fogo eterno. Mas isso não significa que alguém estará lá para sempre queimando no fogo do inferno. E o Livro dos Espíritos ainda nos diz que não há passagem nenhuma onde Jesus nos diga que a pessoa será condenada para sempre. E como o livro nos diz que não há tal passagem, eu não tenho como trazer uma passagem que confirme tal afirmação. E aí o espírito de Platão conclui que o dia em que os homens se converterem, deixarem de fazer o mal, também deixará de haver prantos e ranger de dentes. E ele segue dizendo que com essa visão nós estamos, na verdade, comprometendo duplamente a ideia de Deus. Primeiro, porque estamos exagerando na severidade de Deus, ou seja, estamos negando a infinitude dos seus melhores atributos, aqueles mais virtuosos. Mas pior ainda, nós estamos fazendo com que os próprios seres humanos se entendam superiores a Deus, uma vez que eles se entendem mais misericordiosos do que o próprio Deus, mais benevolentes do que o próprio Deus, o que é um contrassenso, porque Deus é a infinita justiça, a infinita misericórdia. E aí, o pensamento do ser humano, muito provavelmente, seria o seguinte: se Deus tudo sabe e tudo vê, criou a maioria de suas criaturas
para o sofrimento, sabendo que o destino dessas criaturas seria o sofrimento eterno, ou seja, se Deus as criou para viver de 50 a 100 anos, dependendo da época da humanidade, destinando-as em mais de 90% ao sofrimento eterno, é porque esse Deus não pode ser soberanamente justo, nem soberanamente bom. Ou seja, isso gera muito mais incredulidade do que a crença em Deus. Já com a doutrina das penas relativas e temporárias, a situação muda de figura. Deus nos criou simples e ignorantes, mas sabendo que nós iríamos aprender. Nós passaríamos por momentos de sofrimento, isso é verdade, por causa da nossa própria decisão, por causa do aprendizado, mas que esse momento de sofrimento seria muito curto, comparado por toda a eternidade. E a duração desse sofrimento seria apenas o tempo necessário para nós aprendermos, ou o tempo que nós escolheríamos permanecer assim, enquanto escolhêssemos o caminho do mal. E depois, dali para frente, teríamos como espíritos imortais o resto da eternidade. Isso significa que o período de sofrimento seria muito pequeno diante de todo o período da nossa existência. Dessa forma, as coisas se tornam muito mais lógicas e a justiça e a bondade de Deus nos parecem muito mais elevadas do que da forma vista anteriormente. Nesse segundo caso, se torna necessário que você expie os seus próprios erros, ou seja, os sofrimentos são por causa dos seus próprios erros, mas eles têm uma consequência. É pelo sofrimento que a gente acaba entendendo o que fizemos de errado, mudando o nosso comportamento e nos firmando no bem. E aí, a vida feliz futura vai depender apenas dos nossos próprios esforços. Isso a lógica e a razão não negam, e todas as pessoas poderiam compreender. Dessa forma, haveria muito menos pessoas céticas no mundo. Na visão da doutrina espírita, o culpado é aquele que se desvia do objetivo da criação. E o objetivo da criação consiste no culto do belo, do harmonioso e do bem que já foi idealizado aqui pela nossa humanidade. E esse desvio aconteceria por um falso movimento da alma que enxergou as coisas de forma equivocada. Já o castigo seria a consequência natural desse desvio, desse falso movimento. E aí uma certa soma de dores seria necessária para que a pessoa desgoste do seu próprio comportamento e entenda que está seguindo na direção errada e mude a direção. Então, dessa forma, Deus nos parece muito mais justo, benevolente e misericordioso. A dor, ela é só o suficiente para que você corrija o seu caminho e volte a estar em harmonia com as leis de Deus. O castigo seria a dor que alfinetaria a alma, gerando uma amargura para que a alma se dobrasse às leis divinas. E a punição só teria por fim a reabilitação e a redenção do próprio ser. Já um castigo eterno não faria sentido algum. Nós precisamos parar de fazer um paralelo entre o bem, que é uma característica essencial do Criador, e o mal, que é uma característica da essência humana, pelo menos no nível de desenvolvimento em que nos encontramos. E o Livro dos Espíritos nos diz que nós devemos parar de afirmar a eternidade das penas. Devemos, ao contrário, falar que as penas vão se abrandando pouco a pouco pelo advento da reencarnação. E assim nós podemos unir novamente a nossa razão à ideia de Deus, porque agora não há mais nenhuma contradição e passamos a ter a certeza de que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso, um Deus de amor e não um Deus punitivo e vingativo, como muitos imaginam. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like e, se possível, um comentário.
Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Fiquem bem.